te peço em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, o quanto, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, ó Pai. E eu te peço, Senhor, enche nosso coração, enche a nossa vida, derrama o Teu poder, derrama a Tua cura, derrama o Teu perdão, ó Pai. É isso que nós clamamos, ó Pai, como igreja. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que se alguém ainda não te entregou, ó Pai, o seu bilhetinho, que você esteja tocando para que Ele te entregue, ó Pai, para que Ele entenda que o Senhor está conosco aqui, ó Pai. Recebendo, ó Pai, os nossos pedidos, ó Pai, recebendo, ó Pai, as nossas necessidades, os nossos sonhos, ó Pai. Tu sabes todas as coisas, ó Deus. O Senhor não é um Deus de brinquedo, não é um Deus, Pai, de vidro, Pai. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus vivo, ó Pai. Um Deus amoroso, ó Pai. Um Deus que ensina, um Deus que trata, Pai. E é esse Deus que nós queremos, o Deus verdadeiro, ó Pai. É esse que nós queremos, ó Pai, que nós sejamos cuidados e tratados, ó Pai, corrigidos como filhos, ó Pai. Que nós sejamos obedientes, ó Pai. Que nós possamos ser obedientes a Ti, papai. Que nós possamos ser, ó Pai, ouvintes, ó Pai, da Tua voz, ó Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale, Pai, que o Senhor coloque, Pai, o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Que nós possamos sentir a Tua presença, ó Deus. Que nós possamos sentir, Pai, o Teu amor, ó Senhor. Pai, visita cada um de nós de maneira sobrenatural, de maneira especial, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer derramar, papai. Que o Senhor possa fazer multiplicar, Senhor, o nosso amor, ó Pai. Que nós possamos transbordar, ó Pai, o nosso amor, ó Pai. Que nós possamos contagiar outras pessoas com o nosso amor, ó Pai. Que a Tua alegria resplandeça onde quer que nós estejamos, ó Pai. Porque é para isso que nós somos, ó Pai. Nós somos como esponjas, ó Pai, para absorver, ó Pai, e para umedecer, ó Pai, com Teu amor onde quer que nós possamos estar, ó Deus. Pai, derrama a Tua unção, ó Pai, derrama a Tua graça, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha atender, ó Pai, o nosso clamor, ó Senhor. Abençoa os nossos pastores, ó Deus, e cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Cuida em particular, ó Deus, que nós possamos todos os dias, ó Pai, levantar e dormir com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos ter a certeza, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, ó Pai. Que o Senhor possa tocar-nos a cada momento, ó Pai. É essa a minha oração, ó Pai. Humildemente eu te peço, ó Pai. Ouve, Pai, a nossa oração. Humildemente eu clamo, ó Pai. Ouve, Senhor, o nosso pranto, ó Pai. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te peço que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, ó Pai. Espírito Santo, eu te peço, ser conosco em todos os momentos. Espírito Santo, eu te peço, anda conosco, que nós possamos andar contigo, que nós possamos entrar com o Senhor onde quer que nós entremos, ó Pai. Que nós possamos andar com o Senhor onde quer que nós estejamos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver com o Senhor, ó Pai. Que nós possamos não somente falar, Pai, mas que nós possamos viver, ó Pai, a Tua graça, viver a Tua unção. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua unção, ó Pai, sobre nós, ó Pai, de maneira sobrenatural, ó Deus. De maneira sobrenatural, Jesus. Pai, pega nas nossas mãos no momento de dificuldade. Pega nas nossas mãos nos momentos de decisões difíceis, ó Pai. Pega nas nossas mãos no momento de angústia, ó Pai. Pega nas nossas mãos, ó Pai, no momento, ó Pai, que nós temos perdido o controle, ó Deus. Nos momentos de tentações, ó Pai. Nos momentos, ó Pai, de nervosismo, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, do mal, como a oração que o Senhor nos ensinou, ó Pai. Livra-nos do mal, ó Pai. Livra-nos de todo o mal. É isso que eu clamo, meu Pai. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, papai. Amém. E amém. E amém. Amém, galera.
Abaixe sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Você quer ficar sentado, quer ficar de pé, quer deitar, você que sabe. Só coloca a mão no seu coração. A gente tem muita pessoa que a gente conhece ao longo do dia a dia, a gente conhece na faculdade, no trabalho, na escola, a gente conhece dentro da nossa casa, algum amigo da rua, ou, por favor, todo mundo de cabeça baixada, ou pode até ser você. Pode até ser você que está aqui nessa noite, você muitas vezes acha que conhece a Jesus verdadeiramente, que você acha que você conhece quem Ele é, que você acha que você conhece, porque muita gente, pelo conhecimento público, de que existiu um cara chamado Jesus há muitos anos atrás, e que Ele morreu numa cruz, e que todo mundo crê que Ele é o Salvador da humanidade. Às vezes você conhece Ele assim, você conhece aquele cara. O cara que os cristãos adoram, o cara que morreu, foi torturado e morreu, e por causa daquilo houve uma compaixão mundial, e que simplesmente há uma religião e que apoia isso. Às vezes é alguma pessoa próxima de você que que não conhece Jesus, ou é até mesmo você que está aqui nessa noite. Só que se é você que está aqui nessa noite, que não conhece Jesus, deixa eu te apresentar Ele de uma forma mais simples possível. Um evangelho em 60 segundos. Lá no princípio havia Deus, Ele criou Adão e Eva, só que Adão e Eva se desviou, não obedeceu. E com isso o pecado entrou na humanidade, com isso a malignidade entrou na humanidade. E com isso houve guerras, com isso o mundo foi indo a ladeira abaixo, foi pecando, e houve as doenças, houve as pragas, houve as mortes, houve as guerras, só que por um puro amor, uma misericórdia tão santa de Deus Pai, Ele enviou o seu único filho para não se tornar mais o único, mas o seu primeiro filho. E Ele veio, e na Bíblia diz que Ele estava chorando, Ele falou: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque o próprio Jesus, que é o próprio Deus, Ele sabia o quanto que Ele iria sofrer. Ele sabia que Ele ia ser torturado, Ele sabia que Ele iria ser pregado numa cruz, que Ele sangraria cada gota de sangue do corpo dele. Mas Ele falou: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. E nisso Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. E deixou apóstolos para que o ID acontecesse. Para que o evangelho fosse pregado e chegasse até aqui nos dias de hoje você ouvindo essa mensagem. Se você não conhece Jesus, deixa eu te apresentar. Jesus é o cara mais incrível que você vai conhecer na sua vida. É o mais amoroso, mais gentil, mais misericordioso, e Ele é tudo que você pode encontrar. E não tem absolutamente nada lá fora. Muitas vezes a gente fala: nossa, não tem sexo, não tem drogas, não tem caras, não tem meninas, não tem ninguém que possa suprir esse vazio que tem dentro de você. Só que deixa eu te contar uma nova coisa: não tem Netflix, não tem amigos sem bebida, sem nada, só amigos, você sair no meio da noite para curtir com seus amigos. Deixa eu te contar, isso não vai suprir o teu vazio. Porque você pode chegar com o rolê mais maravilhoso que existe. Você vai chegar na sua casa e você vai falar assim: caramba, mas o que está no meu peito ainda não está completo. Porque isso que não está completo no teu ser, ele foi tirado lá no Jardim do Éden, quando a gente se afastou da presença de Deus. Pai, nós estamos aqui, Deus, com as mãos nos nossos corações, Deus, clamando a Ti: Pai, venha sobre essa noite e nos encha com o Teu amor, nos encha com a Tua misericórdia. Pai, se tem alguém aqui que ainda não conhece a Ti, eu peço que o Teu Espírito Santo venha e convença, Pai. Convença com a tua mais maravilhosa fé que existe somente um único Deus, um único Senhor, um único Salvador, e Ele reina por toda a eternidade, que é o Senhor Jesus. Só que também, Pai, que estamos nos nossos corações, Deus, pensando naquele nosso amigo, naquela nossa amiga, naquele nosso parente, nosso pai, nossa mãe, no nosso irmão, nosso sobrinho, que não conhece verdadeiramente a Ti. Nós estamos clamando: Pai, por favor, venha.
E Deus, permita que essas pessoas sejam alcançadas, Pai. Permita que essas pessoas sejam alcançadas e que o Teu Evangelho, um Evangelho puro, um Evangelho imaculado, Pai, um Evangelho da Tua salvação, venha, Deus, e possa ser pregado para eles, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Estenda a sua mão aqui rapidinho. Estenda a sua mão para cá que o Rafa vai pregar para nós hoje aqui. O cara é chique, hein? O cara vem de MacBook, cara. Hã? Fala aí, Dani. O cara é fraco, não? Hã? Caraca, velho. Hã? Não tô gastando papel, tô salvando árvore. Muita... Vou falar para você, hein? Estende essa mão aqui. Pai, nós viemos te louvar e agradecer por esse momento. E te pedir, Pai, que você esteja colocando suas mãos sobre a vida do Rafael. Pai, usa a vida dele, Senhor. Tira daqui tudo que não vem de Ti, todo orgulho, toda soberba, Pai. E o Senhor esteja, Pai, revestindo ele, Pai, blindando ele agora de todo o mal. Que nada venha tirar a sua concentração, nada venha tirar a sua unção, nada venha tirar a sua paz, ó Pai. Que ele possa transmitir ao Senhor tudo que você tem colocado no coração dele, ó Pai. Usa o Senhor como ferramenta. Como nós oramos aqui agora, Pai. O Rafael é ferramenta nas Tuas mãos. Nós te pedimos, ó Pai, usa-o da maneira possível. E Espírito Santo, eu te peço, enche com todo o Teu amor, com toda a Tua graça, para que o Rafa possa ministrar o coração de todos nós. Muito obrigado, ó Pai, e em nome de Jesus que eu oro, agradeço, Senhor. Amém. Computador normal, pô. É o quê? Não, eu não preciso nem pregar, vou botar aqui no Google, a vozinha do Google, boto no microfone aqui. Já é. Pô, muito obrigado, Deus abençoe você, Paparelli, eu te amo. Amém, galera? Esse momento que a gente teve aqui é uma consequência de tudo que a gente tem falado nos últimos tempos. E eu já adianto aqui, eu peço perdão se a palavra é coisa rápida, mas eu peço perdão se eu me emocionar aqui em cima, porque isso aqui é algo que Deus está falando comigo faz um ano. Aquilo que eu orei aqui agora há pouco é exatamente o tema da mensagem, né? Que eu nem estava planejando orar, eu nem estava planejando pegar o microfone para orar aqui para vocês, mas o tema da mensagem hoje é exatamente o ID. Só que aqui a gente tem visto grandes coisas acontecer, né? A gente acabou de sair de um carnaval, que mesmo que a gente não teve o acampamento que a gente estava acostumado a ter, geralmente a gente fazia um acampamento de 4 dias numa chácara, a gente já teve acampamento longe, foi lá para a Serra Negra, que deu todos os BOs possíveis naquele acampamento. A gente já teve chácaras aqui que a gente fez 4 dias aqui em Valinhos e que dava para dormir lá, teve 4 dias que a gente ia para a chácara e dormia aqui na igreja, e esse carnaval foi diferente de novo. Para quem não estava, a gente ficou 2 dias aqui na igreja, a gente ficou 2 dias fazendo eventos aqui, cultos aqui, a gente teve tarde de jogos, a gente teve noite aqui, os meninos fez campeonato de FIFA, a gente fez várias coisas e daí segunda e terça a gente teve nossa chácara. Então a gente teve isso, a gente teve semana passada o Pragode, né, que se você não estava, foi maravilhoso. Eu e o Paparelli, a gente estava muito feliz lá, a gente, 20 anos de igreja, a gente nunca viu aquilo acontecer, a gente está lá, todo mundo junto, cantando versões de worship, versão pagode, e foi maravilhoso. E no sábado retrasado, a gente estava aqui, a gente fez o nosso momento PG, geralmente o nosso momento PG, para você que não sabe, o PG são os pequenos grupos, que a gente reúne aqui ao longo da semana, e para discutir online um pouco da palavra de Deus ali, a gente discute de uma forma bem descontraída, bem zoeira, e a gente reuniu no sábado retrasado aqui, a gente fez um momento PG, e a gente fez algo diferente, colocou a gente para fazer teatro, teve gente que cantou, quem estava aqui sabe que foi incrível, e a gente está vendo o manifestar de Deus das formas mais diversas possíveis, né?
A gente está vindo aqui, a gente vê Deus no PG, Deus no teatro, Deus nas músicas, no louvor, na oração, vê Deus no pagode, vê Deus numa tarde de jogos, vê Deus no campeonato de FIFA. Descobrimos uma dançarina oficial da JCV. Isso aí, para quem quiser, acessa nossos vídeos depois. Aliás, somos a JCV no Instagram. Segue lá. E pô, a gente tá vendo isso, Jesus nas formas mais diversas possíveis. Só que a pergunta é, você vai continuar guardando tudo isso para você? No acampamento a gente estava com o tema de farol, né? E inconscientemente acabou encaixando bastante aquilo que a gente vai falar isso hoje, que é exatamente você ser o farol no dia a dia, que a gente tratou isso no acampamento. A gente tratou como você pode ser um farol no dia a dia. A Isa deu diversos exemplos aqui na pregação dela. Você pregar no seu trabalho, você pregar na sua faculdade, na sua escola, e que isso é muito importante. Mas a questão é que, uma coisa que eu quero te dizer, não dá mais tempo de não fazer isso. E isso é o que Deus tem falado comigo há muito tempo atrás. Nesse mês ia estar fazendo 1 ano da última vez que eu preguei aqui. E no ano passado eu preguei fora daqui, no começo do ano. Daí eu voltei para cá, eu preguei aqui de novo. Eu falei assim, caramba, Deus, interessante o que o Senhor tem feito na minha vida. Não por mim, não porque eu faço alguma coisa, mas falei assim, Deus, muito obrigado porque o Senhor está fluindo bastante na minha vida. O Senhor está permitindo eu ser usado. E depois daquilo ele falou assim, não, você não vai me pregar não. Eu falei assim, tá bom, por quê? Ele falou, até sem entender isso aqui. E o que é isso aqui? Deixa eu te contar, não dá mais tempo. Ele ficava repetindo na minha cabeça por dias, por semanas, por meses, falando, não dá mais tempo, não dá mais tempo, não dá mais tempo de você continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo. E a forma que eu estava vivendo, eu vinha aqui, eu orava, eu estava aqui todo culto, adorava, abria meu coração, ele falava assim, cara, isso aqui não é o suficiente. Porque para você, há anos atrás, quando você se converteu, você vinha até aqui, você se rendia aos meus pés, você vinha aqui, você adorava, você clamava o meu nome, e uma presença minha entrava no seu coração, e você ficava muito feliz, você falava assim, caramba, eu estou muito feliz, aqui é o lugar que eu quero estar. Só que de repente, no ano passado, aquilo simplesmente não me deixava mais feliz. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu vim aqui para a igreja e eu falava assim, Deus, hoje eu me rendi perante os teus pés. Deus, hoje eu clamei o teu nome. Hoje eu dei tudo que eu tenho para você e eu ainda não estou feliz. Eu falei, pai, eu não estou feliz. E não é porque necessariamente eu estava fazendo algo errado, que eu estava, né? Mas, porque ele falou, filho, não dá mais para você continuar vivendo da mesma forma que você estava vivendo. Se você quer viver no raso, tudo bem. Só que Deus virou para mim, que eu estava com o tamanho temor, eu estava com o tamanho desespero. Eu estava virando e falando assim, pai, eu não sei mais o que fazer, porque eu não estou mais feliz aqui. E que eu falei assim, Deus, se eu sair daqui, se eu sair da igreja, eu tenho certeza absoluta que eu não vou encontrar felicidade no mundo. Eu sei que eu não vou encontrar felicidade em qualquer lugar do mundo. Não importa o que eu faça, não importa quem eu namore, não importa o que eu use, não importa o que eu assista, não importa nada. Eu sei que eu nunca vou estar tão feliz como eu estou aqui. Só que aqui eu também não estou feliz. Falei, pai, o que eu faço? E Deus, sabendo que eu não iria desistir, ele virou para mim e falou assim, é simplesmente o seguinte, enquanto você não aumentar o teu nível, enquanto você não aumentar o teu nível de fé, enquanto você não aumentar o nível das coisas que você está fazendo em mim, no centro da minha vontade, você vai continuar sendo infeliz, porque eu estou te mostrando algo lá na frente, eu estou te mostrando algo que eu quero que você faça, e a partir do momento que você entende o que eu quero que você faça, você nunca vai ser feliz até você alcançar aquilo. E isso é um problema, muitas pessoas elas entram na igreja, elas olham para aquilo, elas olham e falam assim, caramba, eu quero estar lá, eu quero chegar naquele lugar, eu quero chegar naquilo que Deus quer fazer na minha vida. Só que as pessoas falam, elas param e falam assim, não, eu não consigo, eu não confio em mim mesmo. Porque elas olham para o passado e elas falam assim, Deus, eu não consigo fazer isso que o Senhor está pedindo. Olha o meu passado, olha o tanto que eu pequei, olha tudo que eu fiz no mundo. E as pessoas elas caem fora.
E por um ano eu estava assim. Por um ano eu continuei vindo aqui, e eu duvido que alguém aqui percebeu tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Só que eu não estava feliz. Eu continuei participando dos PGs. Eu e o Cauê, a gente estava à frente de um PG e, wave maravilhoso. A gente estava feliz, a gente estava assim, caramba, tá dando certo, os meninos estão entendendo, os meninos estão querendo buscar mais a Ti, estão querendo buscar mais a Tua palavra. Eu falava com o Cauê, a gente falava assim, amém, está dando certo. Só que eu estava assim, Deus, não é isso, eu não quero só isso. Só que eu vim aqui, eu me rendi, eu falava assim, Deus, o que mais o Senhor quer? O que mais que o Senhor quer de mim? Porque eu não sei mais o que te dar. Nos dias de hoje, o que Deus está pedindo é simplesmente uma igreja imaculada, sem manchas, sem rugas, uma igreja pura, mas não simplesmente esperando a volta dele, mas porque essa igreja pura, ela chame as pessoas para a volta dele. A gente tem visto coisas incríveis acontecendo nos dias atuais. No ano passado acontecendo coisas maravilhosas, coisas que tinham às vezes parado com o início da pandemia. E no ano passado voltando, a pandemia acabando ali, mesmo que tem picos, tem altos e baixos ali da quantidade de Covid, mas pandemia acabando e coisas incríveis acontecendo. Se você não sabe, um exemplo disso é o que tem acontecido na Universidade dos Estados Unidos, que muita gente tem falado, a Universidade de Augsburg, que já você pesquisa no Google, eu pesquisei para confirmar qual que era o nome certo dessa universidade, e só de você colocar lá Universidade de Esbjerg, na hora aparece Avivamento de Esbjerg, que já está uma página falando só sobre isso. E para você que não sabe, lá simplesmente jovens com a gente, juntaram 3 jovens no final de um culto, ficaram, depois do culto falaram assim, não, vamos ficar aqui adorando. E eles viraram a noite adorando, sem sair, sem nada, eles ficaram lá adorando, e foi mais gente chegando, e simplesmente o culto ficou sem parar por 10 dias. Só que não é essa a questão. A gente viu começando isso, impactado por essa pequena fagulha, que isso, deixa eu te contar, isso não é nem comparado com o avivamento dos últimos tempos que vai acontecer. Só que aquela pequena fagulha, eu passava no meu Instagram, eu via vídeos de europeus sendo impactados, sei lá, na Suécia, na Dinamarca, os caras lá orando, sem parar, os caras impactados por aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos, a gente vendo igrejas daqui impactadas falando, orando e clamando. Só que isso não é nem 1% daquilo que está para acontecer. Isso não é nem 1% daquilo que Deus quer derramar, só que a questão é que a gente não fica preso nisso. Esse é o mais importante. Sabe, porque teve gente que eu acredito que olhou e falou assim, caramba, por que aquilo lá, por que parou aquele culto na universidade? Pô, eles estavam 10 horas lá, beleza, as pessoas podiam estar cansadas e tal, mas com aquela dimensão, eles poderiam montar uma escala enorme, que a pessoa ela ficava lá 8 horas por dia, sabe, nem que ela se disponibilizasse 2 horas do dia dela, lá tinha gente, a fila estava de quarteirões daquela igreja, eles conseguiam montar uma escala enorme para aquele culto estar acontecendo dia após dia. Como tem o IHOP nos Estados Unidos, que é um lugar de oração, e que desde, acho que 1969, não lembro a data exata, que está orando sem parar, que no lugar lá de oração deles não fica 1 segundo sequer sem uma pessoa. Desde 1900 e tanto. Eles podiam montar uma escala, eles podiam chamar ministros de outras igrejas para cantar, para dar descanso para aqueles ministros. Eles podiam fazer tantas coisas. Só que a questão é não ficar ali, essa que é a questão. A questão é pegar tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo no Pentecoste, por exemplo, em Atos 2, que beleza, os apóstolos eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, o Espírito Santo tomou aquele lugar que eles estavam, só que eles pegaram e saíram. Eles começaram a pregar o Evangelho. A cada dia que passa, eu estou aqui, eu tenho 20 anos de idade, e eu estou nessa igreja há 21 anos, e
simplesmente, eu já ouvi muitas palavras, já ouvi palavras falando, nossa, Deus está voltando. Falando assim, Deus está voltando, acorda galera, Deus está voltando. Palavra de que, a gente tem que sair, a gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer muitas coisas. Só que, simplesmente, em todos esses meus anos, e que eu lembro de muita coisa quando eu era pequeno, eu ia com 1, 2 anos para acampamento de jovens com meu pai, e vendo diversos moveres, diversas coisas acontecendo, o Espírito Santo falando das mais diversas formas, vendo cura na minha frente, vendo palavras de conhecimento, vendo as mais diversas coisas, mais diversos manifestários do Espírito Santo, que se eu quiser eu posso ficar aqui horas e horas contando diversas coisas que eu já vi, diversas coisas que aconteceu comigo mesmo. Só que nesse 1 ano eu nunca tive uma convicção tão grande, eu nunca parei para pensar tão grande que falando assim, Deus, o Senhor está aí, não dá mais tempo. Porque a gente está falando aqui, a gente estava cantando a música, tem a outra música que fala Maranata, Maranata, Maranata. Se você não sabe Maranata, fala Deus vem buscar a tua igreja. Vem buscar a tua igreja porque a tua igreja está faminta. A igreja não consegue mais viver aqui. A tua igreja precisa do Salvador. A igreja precisa que o Senhor venha. A igreja precisa que o Senhor venha, nos alcance e faça, Deus, venha nos buscar. Só que deixa eu te contar, não adianta você falar isso se você não está gastando toda a sua energia para trazer pessoas junto com você. Você quer ir para o céu, você quer estar lá junto com Deus no céu. Só que se você não tem dado todas as forças da sua vida para levar pessoas com você, lá não é o teu lugar. Se você está simplesmente aqui prestando atenção na tua salvação, você não está salvo. Porque o id não é simplesmente, se você quiser vai. Não, ele é uma ordem. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. E o mais triste é que eu estou falando tudo isso. E é capaz de metade daqui sair daqui falando assim, da mesma forma que eu falava. Não, eu já ouvi muita palavra sobre isso. Muita gente saindo daqui falando assim, não, eu sei que Deus está voltando. Eu sei que Jesus está voltando. Não, eu sei disso. Não, eu já falo, não, meus amigos sabem que eu sou crente. Meus amigos ali, sabem que se quiser eu estou ali para ajudar eles no que precisar. Só que a questão é que por muitos anos eu fui esse cara. Por muitos anos no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu era o crente que eu falava assim, não, eu estou aqui para quebrar aquela visão de crente chato. Eu falava isso para mim mesmo. Eu falava assim, não, eu estou aqui para quebrar aquela visão de crente careta. Então, eu vou para as festas com meus amigos, eu não vou beber nada, eu não vou usar nada, eu não vou pegar ninguém, eu não vou fazer nada que eles fazem. Eu vou estar lá só conversando, vou estar lá só na resenha com eles, falando nada demais, vou estar lá só conversando e falando assim, não, eu estou aqui mostrando que crente também é legal. Só que eu me formei e eu falei assim, caramba, para quem que eu preguei? Para quem daquela galera que eu estava falando assim, não, eu não sou um crente chato, só que na real eu não estava mostrando que eu sou um crente. Eu estou na faculdade agora e eu vejo tantas pessoas que são mais crentes do que crente. Que só a ética, só a moral daquele ateu é mais ético do que muito crente. Esses dias passou no meu Reels do Instagram, o L7, acho que você conhece, um cantor, ele estava num podcast e a mulher do podcast pergunta para ele, fala assim, mas pera, você não bebe? Ele fala, não bebo. Assim, por que você não bebe? Fala, não tem graça, eu também já vi muita gente se perdendo por causa de bebida, não tem graça beber. E a mulher fala, não, mas você não tem tatuagem também? E o cara, não tenho tatuagem. Fala, pô, por que você não tem? Por que meus pais não gostam? Mano, eu nunca vi, eu já vi crente desrespeitar mais o pai e a mãe do que esse cara. Esse cara está honrando mais o pai e a mãe do que muito crente. Porque a questão hoje, você ser moral, você ter uma ética não diz nada sobre você. Quantas vezes a gente ouve aqui desse púlpito o pastor falando que a partir do levantamento desse ano, o próximo IBGE aí, já estaria lá na colocação de religião, que antes era só católico não praticante e protestante.
E que nesse próximo IBGE já ia ter a opção protestante não praticante. E que é a coisa mais absurda que existe, porque até eu estava falando isso com uma galera da faculdade, que a galera virou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei assim, eu sou cristão. A galera olhou para mim e eu falei assim, daí eu era uma galera, né, que era mais próxima ali, que eu poderia falar sobre isso. E daí eu falou assim, ué, mas como assim? Eu falei assim, então, o que é crente para você? Daí a pessoa falou assim, não, alguém que, tá ali seguindo, que crê em Jesus e tá ali na igreja todo final de semana. Eu falei, mas e cristão? Alguém que só crê. Eu falei assim, então, na real é o contrário, né? Porque crente é aquele que crê. E cristãos, ninguém nunca se denominou cristão. A palavra cristão, ela surgiu depois que os apóstolos eles começaram a pregar. A palavra cristão surgiu por aquelas pessoas que falavam dos apóstolos, que falavam dos discípulos, aquelas pessoas que estavam seguindo a Cristo, mesmo depois que ele morreu. As pessoas viravam e falavam assim, aquele ali é um cristão. As pessoas não se denominavam cristãos, elas eram chamadas de cristãos, porque as pessoas olhavam para ela e falavam assim, não, esse comportamento aqui, o que essa pessoa está fazendo, isso aqui é um cristão. Só que hoje em dia a gente vê pessoas virando e falando assim, não, eu sou cristão, não, confia, eu sou cristão. Quando eu já tinha esse entendimento dentro de mim, só que eu falei, quando eu comecei a entender o que é a volta de Jesus, eu não estou falando escatologia, eu não estou falando, eu sei pegar e estudar Apocalipse a fundo, não estou falando disso. O que eu estou falando eu nem estou falando também como que o mundo atual está, nossa, como que a política está, como que a economia está, como que a fome, as doenças, as guerras estão, não estou falando disso. Quando você olha e você vê um movimento da igreja que tem acontecido nos últimos tempos, que não é nem um mínimo para acontecer, mas que você olha para tudo que tem acontecido e você tem um pouco do Espírito Santo dentro de você, você olha para tudo aquilo e você fala, não, Deus está voltando, não é possível. E o Deus está voltando, eu estou falando assim, não, Deus você está voltando, se arrependa. Não, eu estou falando assim, cara, está aí. E se você quer brincar de ser crente, você não precisa brincar, vai curtir sua vida. Vai curtir os próximos anos, os próximos meses, os próximos dias, não sei quando Jesus vai voltar. Mas aproveita a tua vida no mundo enquanto você pode. Porque é simplesmente isso. Se você não está na igreja, para você verdadeiramente viver, e você gastar toda a tua força sendo crente, um crente é quem você é, não é simplesmente um estilo de vida como uma moda. Eu estou aqui, eu estou vestindo essa camisa, essa calça, esse tênis vinho, mas amanhã eu mudo para o meu tênis amarelo, depois eu mudo para o meu tênis preto, eu vou mudando a minha roupa. Fala assim, não, isso não é ser crente. Ser crente é algo que você determina para a tua vida. Se você é crente, você vira crente e assume a vergonha que é ser crente para o mundo. Se o mundo olha para você e fala assim, caramba, que legal ser crente, eu acho que você não está sendo crente de verdade. Porque o crente ele pode ser uma pessoa amorosa. O crente ele é uma representação do amor de Jesus, sim. E você tem que amar toda aquela galera que está lá fora. Só que junto com esse amor, vem um temor para a palavra de Deus. Vem você entender realmente aquilo que Deus está falando no teu coração. Só que muita gente olha para tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo, tudo que eu falei lá no começo, de que a gente vê o acampamento, a gente vê o Pragó, a gente vê o PG, a gente vê dons sendo derramados, cura no acampamento, a gente vê coisas maravilhosas acontecendo em muitos lugares. Aí você estava me contando como que foi, qual que é o nome do evento que você foi em São Paulo? Oi? O Friday Night, que aconteceu em São Paulo, que juntou várias igrejas, uma galera foi, e foi um mover maravilhoso sobre aquele lugar. Só que muita gente vive para isso. Muita gente está ali no íntimo, está adorando a Deus, está orando, está clamando, está lendo a Bíblia, e você fala assim, não, eu sou crente, Deus. Ele tem uma intimidade com Deus muito grande. Entenda isso. Você tem uma intimidade com Deus muito grande. Deus está falando com você. Deus está derramando dom sobre a sua vida. Ele vai lá e derrama os dons de cura sobre a sua vida. Amém. Você vai lá e Deus flui sobre a sua vida para curar alguém.
Deus flui na sua vida para você interpretar línguas estranhas. Amém, da hora. Só que se Deus viesse do dia para a noite e tirasse todos os teus dons, e não somente os teus, mas tirasse de toda a igreja, Ele deixaria de ser Deus? Ele deixaria de merecer toda a honra, toda a glória, todo o louvor? Você deixaria de ser crente por isso? Todo mundo aqui, eu acredito que agora na cabeça está falando, não deixaria, só que deixa eu te falar, provavelmente você deixaria, porque para muitas pessoas não tem mais graça. Para muitas pessoas não tem mais graça ser cristão se você entra aqui na igreja e você não vê o milagre. Porque para muita gente um culto poderoso é aquele que tem um milagre. O culto poderoso é que está todo mundo falando em línguas. O culto poderoso é que está todo mundo pulando, está todo mundo agitado, todo mundo falando aleluia, o fogo caindo. Só que deixa eu te perguntar, quantos sinais você ainda precisa para sair daqui e fazer o que Deus mandou você fazer? O verdadeiro sinal ele foi pago há 2000 anos atrás. Eu não sei mais o que você precisa. Só que se você precisa de mais, vamos lá. João 6, coloca aí para mim, por favor. João 6, versículo 48. A gente vai ler do 48 ao 51 e depois o versículo 58. Fala assim, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se tem as palavras de vida eterna? Antes nesse capítulo a gente vê Jesus multiplicando os pães. Mais para frente eles saem da multiplicação dos pães, eles pegam um barco, Jesus fica, Jesus anda sobre as águas, Jesus encontra eles. Só isso, duas coisas. Cara, pensa, 5 pães, alimentar uma multidão. Você vê já um milagre maravilhoso que foi feito na frente de toda a multidão. Nisso vem Jesus andando sobre a água no meio de uma tempestade. Ele chama Pedro para fora, Pedro anda sobre a água. Nisso ele volta, chega, acontece tudo isso, e ainda uma galera, depois de todos os milagres que tinha acontecido, ele olhou para tudo isso e falou assim, o que está escandalizando vocês? Porque ele sabia que muita gente não estava crendo. Porque milagre não muda nada. A gente vê, aqui ele fala também do maná que aconteceu quando o povo de Israel estava no deserto. O povo de Israel saiu do Egito com as 10 pragas que Deus mandou para libertar eles. Foi para o deserto, eles passaram pelo Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho para eles passar. Eles passaram, Deus mandou um maná para eles. Eles comeram, eles tiveram água do céu, água de Deus. Receberam o pão do céu. E daí nisso,
chegando no monte, eles veem o monte pegando fogo, Deus descendo sobre aquele monte, eles têm medo, ele fala assim, Deus, eles falam, Moisés, eu não quero subir lá não, vai você e você passa o que Deus falar. Eles olharam todos os milagres e eles mesmo assim eles falaram assim, não, eu não quero conhecer Deus. Eu quero um intermediário, Moisés, vá você e você fala com a gente. Nisso Moisés sobe, e nesse tempo que Moisés estava em cima do monte, que demora, não é horas, não, é dias e dias e dias que Moisés estava em cima do monte. Nisso Moisés desce, e eles tinham construído um bezerro de ouro. Porque sinal não dá nada. A gente pode vir aqui, a gente pode ter o culto mais poderoso. Você pode estar aqui, você pode ter vindo e falando assim, pô, nossa, tomara que a palavra seja poderosa. Tomara que a palavra seja para mim. Nossa, tomara que a palavra seja para falar assim, nossa, não, eu vou conseguir vencer aquilo. Eu vou conseguir vencer aquela dificuldade que eu tô. Amém, eu creio que você vai conseguir vencer. Em Efésios fala que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que nós nem imaginamos. Amém, eu creio que você vai vencer, eu creio que você vai receber, que você vai entrar no teu íntimo e Deus vai falar com você. Só que a gente tem que parar de querer vir aqui para a igreja e falar assim, não, eu vou lá agora ter o meu momento. Não, você está aqui na igreja para dar. Você está aqui na igreja não para receber de Deus, mas você está aqui na igreja para adorar, para você prestar o teu louvor, para você prestar a tua adoração. Você está aqui para dar tudo que você tem. E a partir do momento que você dá, você entrega para Deus tudo que você tem, Deus vem, Deus enche tudo, Deus enche o teu coração para que você saia daqui e você não volte para a tua casa da forma que você estava. Mas não porque você veio aqui e você experimentou algo poderoso. Porque algo poderoso é diário. O milagre que você quer ver, a cura que você quer ver na tua família é diário. Aqui eu já vi aqui, sentando o pastor Rui orando, sentando aqui exatamente nesse banco, orando por uma pessoa aqui, a perna da pessoa crescer, na mão dele. E eu pequeno aqui olhando, falando assim, caramba, mano. Já orei pela minha avó, ela estava com dor na coluna. Ela não estava aguentando de dor, porque ela tinha fraturado, ela tinha quebrado um pedaço do baço. E não tinha como colocar gesso, não tinha como fazer nada, era simplesmente o tempo, ela ia repousar. E ficar repousando, e aquilo estava passando dias, semanas, e não estava melhorando. Eu estava na casa dela, ela estava se movimentando com muita dificuldade, eu falei assim, Deus, vó, deixa eu orar por você. Oração rápida, Deus, cura minha avó. Ela falou assim, ela estava com a mão aqui, ela, amém. E começou a andar, como se ela tivesse esquecido que ela estava com a dor. Só que deixa eu te perguntar, o que isso serve na minha vida? Eu te respondo, não serve para nada. Porque a partir do momento que a gente começa a dar valor para os milagres, a gente esquece quem que fez o milagre. Enquanto você continuar vindo para a igreja, seja essa igreja, seja qualquer outra igreja, seja qualquer outro mover, se você fala assim, você está vendo no Instagram e fala, não, pô, eu vou pegar o carro e vou lá para Dunamis. Vou lá para Dunamis, pô, porque está tendo mover da hora. Não, pô, eu vou lá, alguém que tem dinheiro, que eu não duvido que algum brasileiro que tem dinheiro falou, não, pô, eu vou lá para a Universidade de Augsburg, vou lá pegar esse avivamento. Porque a gente olha assim para os avivamentos do passado, a gente olha e fala assim, caramba, o avivamento da Rua Azusa, que criou uma atmosfera mesmo, criou uma neblina que tomou aquele quarteirão. Se você não conhece a história da Rua Azusa, pessoas se reuniram para orar naquele lugar e uma neblina tomou aquele quarteirão todo, que pessoas a quilômetros de distância, ajoelhadas na calçada, pedindo perdão a Deus. E você fala assim, caramba, isso que é da hora. Só que um avivamento não é um manifestar de dons. O avivamento não é um manifestar de milagres. Não, o avivamento é uma mudança de atitude em massa. É isso que é o avivamento. O porquê que a gente é tão influenciado pelos avivamentos que aconteceu no passado? Porque aquele avivamento teve milagres, só que aquele avivamento causou mudança. Aquele avivamento ele fez com que as pessoas fossem e elas não conteram aquilo para elas. Falaram assim, não, eu preciso falar, eu não consigo ficar só isso para mim. Eu não consigo guardar isso aqui para mim, porque isso aqui é muito.
E aquilo que eu falei para você, que se você quer ir para o céu, e você está cuidando somente da tua salvação, você não vai para o céu, porque é simplesmente isso, porque quando você conhece Jesus verdadeiramente, quando você entende quem é Jesus, quando você entende aquilo que Ele fez por você entende que Ele não fez aquilo só por você, mas Ele fez isso para o teu pai. Ele fez isso para a tua mãe, Ele fez isso para o teu irmão, Ele fez isso para o teu amigo. Ele fez isso para aquela pessoa que batia em você. Ele fez isso para a pessoa que abusava psicologicamente de você. Ele fez isso para todo mundo. Porque da mesma forma que você é pecador, aquela pessoa é pecadora. E não importa o que aquela pessoa fez. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa, e entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aqui já está o aviso, na Bíblia já está o aviso. Na Bíblia já está tudo o que vai acontecer. Na Bíblia já está tudo relatado, já está o manual. Nessa semana dos PGs a gente falou sobre o poder da Bíblia, o quanto que a Bíblia é importante. Então, se você quer saber o que vai acontecer, é só ler a Bíblia. Só que Deus está na porta. E beleza, fala assim, não, Deus é um cavalheiro, Jesus é um cavalheiro. Jesus ele não vai entrar enquanto eu abrir. Sim, é verdade. Só que está chegando um momento que ele vai parar de bater. E beleza, você pode estar salvo, você pode estar aqui, você pode orar, você pode estar lendo a Bíblia. Fechou. E você pode até estar falando assim, não, mas... semana passada eu falei de Jesus lá para o meu amigo da escola. Eu falei para ele. Só que é uma coisa. Quando a gente foi feito no coração de Deus. A gente foi feito no centro da vontade de Deus. A gente estava ali junto, andando com Ele, dia após dia. Todos os dias, à tarde, Adão e Eva encontravam Deus. E Deus andava com eles ali no jardim do Éden. A partir do momento que aquilo foi tirado, a gente acha que nossa vida é nossa. A partir do momento que aquilo foi tirado, a gente olha para os nossos dias atuais, principalmente, e a gente olha e fala assim, não, eu estou aqui, falar da minha vida, não, eu estou lá na faculdade, eu estou fazendo engenharia, nossa, não, eu tenho que estudar aqui, não, eu estou ocupado aqui, eu estou fazendo minhas coisas, beleza, eu estou orando aqui, estou lendo a Bíblia, mas agora eu vou dormir. E eu não estou falando que isso é errado, não, misericórdia. Um problema até da geração passada, que meu pai fala, que na época dele, muitas palavras eram, abandona o que você tem e vive para Deus. Isso era um erro. Meu pai ele ia fazer faculdade, ele deixou de fazer faculdade por causa desse pensamento. Não só meu pai, muitas pessoas naquela época deixavam de estudar, deixavam de trabalhar, de ter um emprego melhor, porque as pessoas, tinha pastores, tinha pessoas que falavam assim, não, você tem que viver 100% para Deus. E tem pessoas que vivem, tem pessoas que vai e faz missões, tem pessoas que vai para a Ásia, para a África, amém. É muito importante isso. Só que o que eu quero que você entenda aqui, que é o mais importante que você tem que entender nessa noite, é que, Rebeca, você não é uma fotógrafa. Você é cristã. E é cristã naquele significado que eu falei, você é cristã. Se para sobreviver nessa terra, enquanto Jesus não volta, você tem que tirar foto, amém, porque Deus te deu esse dom. Só que você é cristã. Nicolas, se lá no Cutuca, você está estudando, amém, porque Deus permitiu que você entrasse, só que você é cristão. Você vai estar lá, você está estudando para que você consiga um trabalho da hora, um trabalho que você goste, você sustente a tua família, você sustente os planos que Deus tem colocado no teu coração. Amém, isso é muito importante. Só que você é cristão. O fato disso é que é algo que na cabeça a gente ouve assim, o primeiro momento e fala, não, é algo simples. Só que ao longo desse ano, quando eu fui entendendo, Deus falando, não tem mais tempo de brincar de ser crente, não tem mais tempo para simplesmente ler a Bíblia, não tem mais tempo para simplesmente estar no meu íntimo, não tem mais tempo para simplesmente vir à igreja, não tem mais tempo para simplesmente você estar comigo, além de estar comigo, você tem que estar com eles.
E o estar com eles não é igual Salmos 1 que fala, não se assente à roda dos escarnecedores. Não, você não pode se assentar mesmo. Só que não se assente à roda dos escarnecedores não peque como eles. Não participe dos mesmos atos como eles. Mas esteja com eles para pregar do evangelho. Porque enquanto você não pregar, enquanto eles não estão salvos, está indo todo mundo para o inferno. E o fato de ir para o céu não é escapar do inferno. O fato de ir para o céu não é simplesmente você estar lá e você não está sofrendo, falar assim, não, estou de boa. Porque quando você se converte de verdade, quando você entende o que é o céu, que não é simplesmente um lugar sem dor, não é um lugar sem doenças, mas por que não existe doenças no céu? Por que não existe pavor no céu? Não existe medo no céu? Porque Deus está lá. Porque o cara que te criou, o cara que te planejou, o cara que te botou na barriga da sua mãe, é esse cara que está lá. Não é para escapar do inferno. Porque o medo do inferno não te leva para lugar nenhum. Só que quando a gente olha para o céu, a gente fala assim, Deus, eu quero estar contigo, eu quero estar lá te adorando, eu quero estar lá clamando santo, 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 porque eu te amo de todo o meu ser, eu te amo com todas as minhas forças, porque não tem nada melhor que o Senhor, não tem nada melhor que a tua presença. Para finalizar, Marcos 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Os milagres são maravilhosos, só que é uma consequência. Ele está falando, vai, sai daqui e prega o evangelho, prega tudo aquilo que você passou 3 anos comigo, agora pega tudo isso e fala para todo mundo que está morrendo lá fora. Fala para todo mundo, para os teus parentes, para tua sogra, para o teu sogro. Porque tudo que você está vivendo aqui não serve para nada na eternidade. A menos que você esteja vivendo comigo. E se você pregar o evangelho, se você falar de tudo que você viu comigo, os sinais que eu fiz aqui na terra te seguirão. Terá cura, falarão em línguas, terá muitos milagres. Só que a questão é que a gente quer a diversão. A gente quer o milagre, a gente quer a cura. Eu falo para você, tudo que eu falei aqui, eu não estou vivendo. A gente fala, né, pregadores que fala para a igreja algo que não está vivendo. Pô, o cara é hipócrita. Se você quer me chamar de hipócrita, pode falar. A questão é que durante todo esse ano, essa palavra é extremamente simples, só que durante todo esse ano eu olho para ela e eu falo assim, Deus, tudo que eu vivi no passado, todas as experiências, tudo que eu já vivi nesses 21 anos de igreja, serve para contar a história. Mas não serve para conversão, porque milagres, porque essas coisas não salvam ninguém, menos Jesus.
Porque só Jesus pode levar a gente lá para cima. Baixe sua cabeça. Pai, o Senhor sabe, Deus, tudo que o Senhor falou, Deus, comigo ao longo desse ano. O quanto que urge, Deus, um manifestar verdadeiro, mas não um manifestar de milagres, não um manifestar de cura, não um manifestar de fogo, não um manifestar de avivamento, Pai, mas um manifestar de um id tão puro, um id imaculado, um id que a gente olha e fala assim: Pai, eu não sou nada sem Ti, só que aquelas pessoas são muito menos sem Ti, eu preciso Te levar até elas. Jesus, eu não sou nada sem Ti, só que aquelas pessoas também não têm o Senhor. Deus, o Senhor me perdoou e o Senhor precisa perdoar elas também. O Senhor precisa alcançar aquelas vidas também. Da mesma forma que eu estava no fundo do poço e eu Te aceitei, e o Senhor veio e me curou. Por eu ter Te aceitado, o Senhor veio e me lavou e me tirou todos os pecados. Aquelas pessoas que estão lá fora morrendo, elas necessitam da mesma coisa. Então, Pai, por favor, venha, Deus, e faça que todos nós entendamos, Deus, que não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de brincar de ser cristão. Não dá mais tempo de simplesmente lermos a Bíblia. Não dá mais tempo de simplesmente orarmos a Ti todo dia. E eu digo simplesmente, Pai, porque isso é algo necessário. É necessário que todos os dias nós falamos contigo, Deus, nós temos que ter nosso momento de intimidade contigo. Pai, só que não é tudo resumido a isso. Pai, nós podemos ter o íntimo mais poderoso possível. Nós podemos ter o íntimo, Deus, tão grandioso. O Teu Espírito Santo fluindo no nosso íntimo. O Senhor falando conosco na palavra. O Senhor falando grandes coisas. Pai, só que enquanto nós deixarmos isso aqui seguro em nós, enquanto nós estamos deixando isso aqui preso no nosso coração, não vale de nada. Nós estamos pegando o talento que o Senhor nos deu e enterrando até que o Senhor volte. Nós estamos guardando aqui, nós estamos falando: Pai, não, mas eu enterrei para que eu não perdesse. Não, eu enterrei para que eu não perdesse até que o Senhor volte. Só que o Senhor vai virar para nós e vai falar que nós perdemos a chance de pegarmos esse talento, multiplicar e multiplicar e multiplicar. Nós pegarmos esse íntimo, essas palavras poderosas que o Senhor nos tem entregue, Deus, e nós falarmos para aqueles que estão lá fora. Pai, a maioria Pai, a maioria de nós não vai abandonar o trabalho, não vai abandonar, Pai, a faculdade, a escola. Pai, nenhum de nós vai. Se no futuro, Pai, Deus, o Senhor quiser que algum de nós vá e faça missões, Deus, longe daqui, tivemos que abandonar tudo, amém, tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Mas, Pai, a maioria de nós somos crentes, nós somos cristãos verdadeiros em todo lugar que nós estivermos, Pai. Deus, e enquanto nós não gastarmos 100% da nossa força, enquanto nós não estivermos lá, a todo momento pensando: caramba, como que eu vou pregar aqui? Como que eu vou Te louvar aqui? Como que eu vou Te engrandecer aqui? Como que eu vou fazer que essas pessoas Te conheçam? Que essas pessoas Te conheçam no mais profundo íntimo. Enquanto nós não estivermos em todos os lugares pensando: Pai, como que eu vou trazer o Senhor para esse ambiente? Enquanto nós não estivermos vivendo isso, não tem o porquê o Senhor estar em nós. Porque nós estamos sendo egoístas. Nós estamos sendo egoístas de ter a mais incrível salvação, o mais firme alimento, o mais lindo alimento que vem dos céus. Nós estamos pegando esse alimento e falando: não, eu vou guardar porque se eu ficar com fome no futuro. Só que, Pai, lá no deserto, a Tua ordem foi para que colhessem o maná somente daquele dia, para que tivessem fé de que no dia seguinte iria vir o maná novamente.
Pai, enquanto nós não estamos entregando 100% do nosso ser, enquanto nós não estamos entregando a Ti o nosso tempo, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, Pai, porque a partir do momento que nós nos convertemos, os nossos sonhos se convertem junto. Quando nós nos convertemos a Ti, nossas vontades se convertem junto, Pai. Deus, os sonhos que temos de estar, Deus, no trabalho, de faculdade, nossos sonhos de casar, todos os nossos sonhos, eles se convertem a Ti. E o Senhor vem e coloca os Teus sonhos em nós. Só que enquanto nós estamos guardando algum lugar dentro de nós, a nossa vergonha tomando conta e falar assim, não, mas aqui não dá. Nesse lugar não dá para eu pregar. Mas o que vão falar de mim? Não, aqui eu tô aqui só para provar que crente não é chato. Não, eu tô aqui só para provar que crente pode ser legal. Pai, que venha, Deus, um espírito de ousadia. Não somente sobre nossas vidas que estão aqui, não somente sobre a JCV, mas, Pai, sobre a igreja mundial. Um espírito de ousadia que entenda que nós não temos que sacrificar apenas os pecados, mas nós temos que sacrificar tudo aquilo que nos custa, Pai, porque nada daqui da terra é mais importante que o Senhor. Mesmo aquilo que é liberado, Pai, mesmo aquilo que é liberado, mesmo aquilo que não é pecado, nós aceitamos dar a Ti, nós aceitamos abrir nosso coração e falar, Pai, isso aqui o Senhor não condena, mas eu sacrifico isso, eu faço um voto de Ti, que eu nunca mais vou ver isso, eu nunca mais vou para esse lugar, Pai, porque simplesmente o Senhor é mais importante que tudo na minha vida. Pai, por favor, nos perdoe porque temos vergonha, Pai. Perdoe nossa vergonha. Perdoa, Pai, porque nós nos afastamos de Ti ao longo dos anos. Por favor, Pai, venha sobre nós, Pai. Tenha misericórdia em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Toda a criação Amém. aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. E toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos, os filhos de Deus. Quem é esse? Quem é esse? Amém? Fundamento. Quem foi abençoado aí, levanta a mão. Porta. Pessoal, é o seguinte, a gente tinha planejado algumas coisas, mas aí a gente planeja uma coisa, Deus faz outra, né? Já são 8 horas, a gente ia fazer os achados e perdidos do acampamento, mas a gente acha melhor fazer semana que vem. Muita gente não veio por causa da chuva, e aí a gente guardou, tá com a gente. Se alguém tiver alguma coisa muito importante que esqueceu, nos procura. Agora, semana que vem a gente faz, durante o culto, a gente faz aquela brincadeira toda que a gente gosta de fazer, e pegar no pé de quem esqueceu. Então, semana que vem a gente vai fazer os achados e perdidos, tá bom? Senão vai alongar muito tempo, eu sei que muita gente tem compromisso. Agora é o seguinte, eu queria fazer uma coisa bem legal. Quem nos visita pela primeira vez, por favor, levanta a mãozinha assim pra gente, por favor. Ó, quanta gente, hein? Gente, vamos dar um abraço, vamos dar um cheiro em todo mundo. Deus abençoe, que vocês sejam bem-vindos na nossa família, que vocês voltem sempre, que vocês possam estar com a gente. É muito gratificante quando chega quando chega gente nova, tá bom? A gente ama. Então, por favor, façam parte da nossa família, tá bom? Sejam bem-vindos e Deus abençoe vocês, tá bom? Pessoal, vai lá, dá um beijo, dá um abraço todo mundo, vamos lá. Beca, tira uma foto, Beca, essa turma linda, vai. Bem-vinda. As meninas lindas, esse menino bonito, venham sempre, tá bom? Vamos colocar de pé? Pai, obrigado por esse momento, obrigado por estarmos aqui, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações.
Te agradecemos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor permaneça conosco durante a semana. Que tudo o que foi ouvido continue frutificando e brotando em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe as nossas